O assunto de hoje, eu acho que ele é muito, muito importante. Sempre foi um grande questionamento de mídia, que é o retorno sobre o investimento. Então, a gente tenta discutir hoje, daqui a pouco eu apresento aqui os nossos dois professores que vão nos ajudar hoje, eles vão se apresentar, mas é como a gente identifica, como a gente tenta calcular se essa métrica é realmente a mais importante, se dependendo das ações que a gente vai fazer, se torna quase que utópico pensar talvez nesse tema, mas sem dúvida nenhuma a gente de alguma forma conseguir calcular o quanto a gente está investindo, o quanto a gente está lucrando com essas ações é algo super importante para nós profissionais de marketing. Então, por mais que a gente sejamos profissionais de humanas, porque a gente está aqui trabalhando com marketing, com comunicação, com comportamento de consumidor, ter números para balizar essas nossas ações podem ser muito, muito interessante. Para a gente deixar um pouco o eu acho de lado e usar de alguma forma alguns parâmetros. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto polêmico, a gente tem muitas questões para não se tornar e tornar essa nossa profissão algo muito técnico, porque no fim do dia a gente está falando com pessoas, né? Então, o tema de hoje, dessa segunda conversa, é onde está o ROI das mídias digitais. Antes de eu falar dos 4 temas e como a gente pensou na discussão, queria chamar, então, aqui os dois professores da nossa escola, que vão participar desse debate, dessa conversa aqui comigo, que é o Leonardo, o Léo, e a Bartira. 2 professores já de longa data aqui na escola conosco, e com experiências diferentes. Então, daqui a pouco eles vão contar um pouco de vocês. Então, o Léo com background de e-mail, Bartira mídia, consultoria, Léo também consultoria. Então, acho que agora é a hora deles se apresentarem, e aí eu volto para as primeiras provocações, e daí começar um pouco esse debate, e aí eu conto um pouco para vocês também como a gente está imaginando tocar essas conversas e como vocês podem participar aqui conosco, porque assim como na escola, a gente gosta de escutar vocês, ver vocês participando, porque isso a gente vai conseguir deixar esse nosso aqui roteiro aqui de apresentação mais bem pensado para vocês, o mais personalizado para vocês e aí o mais divertido, né, para todo mundo. Então, pegando aqui a ordem aqui das telinhas, né? Então, Léo, conta um pouco de você, por que você trabalha com digital, o que você anda fazendo? Fala aí um pouco e apresenta. Gente, boa noite, obrigado por vocês estarem aqui. Eu já estou há 15 anos brincando no mundo de e-mail marketing, dando aula, fazendo consultoria, já tenho a minha empresa na área e sou apaixonado por esse mundo de e-mail. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o ROI, que no fim das contas é o final da cadeia, é onde a gente mede tudo. Aliás, é engraçado esse segundo papo ser sobre ROI. E o primeiro foi sobre você construir a sua estrutura, né? Você constrói a sua estrutura digital e aí como é que você mede tudo isso? Mas temos muita coisa para a gente falar de ROI. Vai ter bastante papo. E para quem gostar do papo, quem gostar da linha que a gente segue, tem todos os cursos da SPDS, inclusive o de e-mail marketing, que é muito diferente do que vocês imaginam. E você, Bartira? Fala de você. Vamos lá. Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade da SPDS de estar reunindo aí os professores para bater uma bola sobre temas que às vezes são até pontos polêmicos, como é o caso do ROI, para mim, que sou especialista em mídia paga, principalmente fora do site, né? E também conteúdo, que é uma paixão, e o relacionamento através das redes sociais.
Então, a conversa tende a ser muito boa. Eu estou falando já de mídia digital há 22 anos, só na SPDS são 8 anos de parceria, então eu fico muito feliz e espero que todo mundo que esteja aí também com a gente mande as suas perguntas, compartilhe as suas experiências para o papo ser legal. Vamos lá! Quem Boa, que fala? boa. Agora eu estou de volta aqui. Legal, legal. Como vocês viram, assim, experiências parecidas, complementares, mas a gente vai ver na discussão aqui alguns pontos que são muito comuns de fruto de discussão em todas as agências e anunciantes, porque o tema ROI, de uma maneira geral, eu acho que ele é um grande consenso de sua importância, talvez. É a primeira pergunta que a gente vai falar. Mas a grande questão é como ele é pensado, como ele é calculado, por quê. Então, eu acho que foi para esse lado, para esse ponto que a gente criou essa discussão, e aí contando um pouco para vocês como vai funcionar, são 4 pontos, 4 assuntos, microassuntos dentro desse tema maior, que é o ROI, para a gente comentar hoje. E aí a gente começa pelo principal, pela porta de entrada disso, legal, qual que é a importância do ROI, sabe? O ROI, retorno sobre o investimento, tá, legal, em teoria é o cálculo matemático entre quanto eu invisto, quanto eu gasto de dinheiro para colocar essa minha campanha ou essas minhas ações no mundo digital no ar, e quanto de teoria que eu recebo de lucro dessas ações. Então, obviamente, daqui a pouco eu abro para vocês. Eu falo às vezes demais, assim, mas eu vou deixando. Mas é um pouco, em teoria, é a fórmula mágica de eu gasto tanto, eu preciso lucrar mais do que eu gastei. Mas e todas as outras questões vinculadas a uma campanha? Awareness, criação de imagem, produção de conteúdo, presença, alcance. Será que isso a gente tem que deixar de lado? Não, a gente só tem que fazer campanha de performance, clica aqui para vender, ou não, é toda uma construção. Então, eu começo, pela porta, depois a gente vai desenrolando nesses próximos temas. A primeira Léo, começando por você, mais polêmico, qual é a importância para você do ROI? Você acha que isso é importante para todas as ações digitais, para tudo que a gente faz na vida da comunicação, até no mundo offline, de repente? Isso a gente tem que calcular na ponta do lápis? É isso que é o mais importante ou não? O que você imagina? O que você nos conta a respeito? Vamos lá. Eu gosto muito de métricas. A gente aqui na empresa fala que a gente é viciado em métricas. E eu falo nas aulas, às vezes, principalmente para quem é de pequeno e médio porte, que não tem ferramenta, não tem tempo, não tem instrumento para olhar o todo, para ir profundo. Se você precisa do básico, você precisa olhar uma métrica, que é o ROI. O ROI é o resumo de tudo que você está fazendo. Se você fizer cada pedacinho bem feito, no final o seu ROI vai ser muito bom. Então, você precisa olhar ROI. Eu entendo o lado que o Medina falou de vamos olhar além da métrica pura, sem dúvida. Mas, no final do dia, o que paga as contas é o ROI. O que a gente vai ver se a conta fechou ou não, se valeu a pena ou não, se o que a gente está fazendo está correto ou não, é o ROI. Então, é super importante você olhar o ROI. Eu gosto muito de olhar, ainda que de uma maneira mais polêmica, mais superficial, o ROI de cada mídia. A gente entender que elas trabalham de forma conjunta, e essa bola daqui a pouco eu vou passar para a Bartira, mas eu gosto muito de olhar os números por mídia, por canal. Eu até separei alguns números para vocês. Vocês podem pôr na tela para mim, por favor? Vamos lá. Nessa pesquisa aqui, mostra o ROI de cada uma das mídias. E e-mail é a mídia que traz maior ROI.
Mas por que e-mail traz um maior ROI? Porque é uma mídia que é barata de fazer, não vou dizer que é fácil, tem muita pegadinha aí, mas é uma mídia que é barata de fazer, é barato você mandar e-mail, e tem um alto retorno, as pessoas gostam, as pessoas interagem. No decorrer desse nosso papo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Não, pode ir para o próximo, sim. Esse é uma outra forma de analisar, já um pouquinho mais recente esse número, comparando com outras mídias. E-mail mostra $40 para cada $1 gasto. Obviamente, números americanos, porque a gente tem pouco número no Brasil. Mas comparado com SEO, com display, com outras mídias de maneira geral, o ROI de e-mail é disparado melhor. No próximo... aqui já para o mundo B2B. Qual a origem de cada lead que traz mais ROI? Aí, Bartira, você gosta de search, da tua área de mídia paga, mas e-mail ainda está um pouquinho na frente. É impressionante como esse lead, como o contato que vem pelo e-mail é um contato quente. Ele já passou por alguns pontos de interação até virar um lead, até começar a ter contato com você. Isso dentro do e-mail, sem falar de multichannel, que a gente já vai entrar nisso. Mas é impressionante como funciona bem. Eu acho que temos mais um slide, certo? Aqui, perguntado para os profissionais de marketing quais são as mídias mais fáceis de você medir o ROI. E e-mail marketing ganha, porque também é uma mídia fácil. E-mail marketing tem uma característica também que a gente precisa pensar, né? Se você for olhar todas as mídias, e a gente nem sempre olhava e-mail como uma mídia, e-mail é a mídia mais antiga. É que as pessoas estão mais acostumadas a mexer. As métricas são mais conhecidas, e até por isso é mais fácil de mensurar. Mas eu não quero ficar com a palavra só para mim, não. Bartira, o que você acha disso? Deixa eu ouvir um pouquinho você. Eu sei que eu sou um pouquinho mais técnico, mais xiita até um pouco com relação a precisamos olhar o ROI. A gente que está na área de performance respira o ROI. Fala você, o que você diz? Olha, eu acho super interessante trazer esses números e mostrar a eficiência racional do uso de e-mail, até porque, como você disse, é uma ferramenta consolidada, você tem várias possibilidades de usar e para quem usar. Então, se você usa em bases próprias, isso é, o seu cadastro, o seu mailing que você teve ao longo do tempo, seja por qualquer foi motivo, é lógico que essa pessoa está mais próxima de consumir o que você está oferecendo do que uma pessoa que você está pescando em mar aberto, numa rede de display, ou mesmo atendendo a um desejo no resultado de busca. Então, acho super legal entender a potência do e-mail e por que ele tem também resultados tão expressivos. De outro lado, minha gente, eu vou aqui jogar lenha nessa fogueira, que é o seguinte, mesmo falando de marketing, de comercial, de venda e de ambientes digitais, onde você tem muitas métricas e ferramentas para medir ponta a ponta, nós estamos falando de pessoas tomando decisões. Então, quando a gente tem pessoas no processo, você medir o retorno sobre investimento canal a canal, que foi o que o Léo colocou aqui, né, Léo? Eu acho complexo. E eu acho complexo influenciada por uma visão de comunicação e de influência e de pensamento de jornada humana de compra, que é se a gente fosse desenhar uma coisa assim. Porque a pessoa é pessoa e não acorda para ver publicidade e não acorda para comprar a maior parte das coisas que compra. Então, o meu ponto que eu quero colocar aqui na conversa para os dois é o seguinte: será mesmo que a gente tem que ter indicadores nesse nível de investimento versus receita líquida na ponta a ponta, canal a canal, ação a ação? Eu questiono. E deixo vocês com essa provocação. Pegando assim o gancho, assim, tá para entrar na discussão. Para campanhas de... Eu acho assim, pensando numa empresa, ela tem múltiplas ações, e pensando no digital, mais ainda.
Então, a gente tem múltiplas ações acontecendo simultaneamente. Então, imaginando uma jornada de consumo, você tem aquele momento que você tem que influenciar a pessoa, tem que informar a pessoa, tem que fidelizar a pessoa, tem que converter aquela pessoa. E aí, por conta das métricas e pelos processos de mensuração que a gente sim consegue ter ações específicas para cada um desses usuários. Então, pensando na escola, pegando um exemplo nosso. Uma pessoa que nunca viu e nunca conheceu a escola, eu preciso fazer uma campanha introdutória apresentando a escola e aí contando e fazendo awareness e falando dos anos, 13 anos que a gente tem da escola, de todo o renome que a gente tem. Então, para essa campanha, na minha visão, o ROI não é a métrica de sucesso e a métrica mais importante. Mas essa pessoa que é impactada pela primeira vez, clica e entra no nosso site, ela muda de nível. E aí, entrando numa discussão de inbound marketing, assim por diante, ela vai descendo ali dentro do funil. A partir do momento que ela começa a conhecer mais a marca, aí sim eu consigo fazer aquelas ações que a gente chama de fundo de funil. Então, eu sei que ela se interessou pelo curso de e-commerce, eu começo a entregar aquela mídia, compre o curso de e-commerce, uma campanha de performance, fundo de funil, que daí para essa campanha, talvez o ROI seja o mais importante. Então, o que eu acho que a gente tem que ter claro, e que eu acho que é meio traduzindo um pouco do que vocês dois falaram, é que a gente não pode levar a ferro e fogo as métricas de ROI, porque dependendo da pessoa, dependendo do momento, dependendo de toda a jornada de impacto e caminhos de conversão, como a Bartiga estava contando, talvez naquele momento não seja a métrica adequada. E mais do que isso, talvez a métrica e o jeito que a gente mensurou e capturou esse ROI, talvez não seja a forma adequada da gente entender todos os impactos anteriores, momentâneos e assim por diante que aconteceram. Então, talvez a gente faça uma análise importante, porque o ROI, concordo com o Léo, é muito importante, sem dúvida nenhuma, para todas as empresas, mas não para todas as ações. Então, eu acho que essa é uma... Boa, Carlos Medina. Isso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pode falar, Léo. Tá. E como você sabe se a grana que você está colocando nessa campanha de topo de funil, de branding, está performando, está correta? Não faz sentido você olhar o ROI do todo do funil inteiro? Perfeita a sua pergunta, Léo, porque você já pluga na segunda dúvida que a gente tem, que é qual? Será que é ROI ou ROAS que a gente tem que calcular? Isso é o retorno sobre o investimento ou o retorno sobre o investimento publicitário, ad spending? Como que é melhor? O que é a forma correta? Como que a gente tem que olhar? Então, a Bartiga, eu acho que mídia e a sua experiência de muitos anos comprando mídia para muita gente, conta para a gente que, de repente, como que é o jeito ou qual que é o momento certo de calcular o ROI? Ou será que o ROI, a única pessoa que é capaz de calcular o ROI é a empresa e nós, como agência, a gente nunca vai ter essa capacidade e a gente vai ter que calcular, na verdade, o ROAS? O que de repente é melhor? O que você acha, Bá? Então, eu acho que você fez um apontamento lindo aí de não invalidar a métrica do ROI para avaliação das ações, mas entender quando ela cabe. E aí eu acho que gruda com o que o Léo falou também, que tem a racionalidade do final do funil. De qualquer forma, trazendo o ROAS para a mesa, o retorno sobre o investimento em publicidade, focada essencialmente em mídia paga, que na internet a gente tem tantas possibilidades que às vezes o negócio fica um pouco solto demais. Então, falando de mídia paga, eu acho que faz sentido sim. Tipo, por quê? Porque a publicidade é um esforço integrado, que no mundo sem internet, apesar da dispersão gigante, gerava a gente comprando chocolate, pasta de dente, carro, apartamento, e dispersava um montão que não tinha pixel para ver que tapa do funil que ele estava. Entendeu? Então, agora, olhando essa perspectiva que a gente tem de avaliação do esforço conjunto, eu acho genial.
racionaliza, traz um indicador reportável, porque eu queria fazer um protesto social aqui, Brasil, que é o seguinte: esses indicadores foram criados para criar reportes em estruturas verticais. Então, é o analista que reporta para o gerente, que reporta para o diretor, que reporta para o presidente. Então, se esse cara não souber identificar aonde e quando medir, vira loucurada de eu só compro o search, eu só faço e-mail. Enquanto as pessoas estão querendo comprar de empresas que se conectam com elas além do produto. Porque o produto bom que você tem que entregar é o mínimo que você tem que fazer. Entendeu? Sim. Então, gosto do ROAS, voto ROAS. Também. Gosto muito do ROAS. Eu acho que faz muito sentido quando você fala de performance, de mídia paga, faz muito mais sentido você olhar o ROAS. Quando você fala de vender mídia, e quando você fala de consultoria, quando você fala de... Você falou do papel de agência, eu acho que a agência hoje tinha que estar mais perto do cliente, tinha que estar mais como consultor do que como vendedor. Se você for nessa linha de consultor, você tem que ajudar o teu cliente a medir também o ROI. O ROAS, sem dúvida, fundamental quando você fala em performance, mas o ROI como um todo. Diga, Bartira. Eu queria fazer um micro parentezinho. Concordo com você, e aí tem essa aproximação de todos os lados. Porque quando você está falando de ROI, você está falando de negócio. Você não está falando de e-mail, de nada. Você está falando quanto você faturou líquido cliente em 2019. E o cara te fala, eu faturei 5 milhões líquido. Então, aí a gente começa a conversa de orçamento de mídia, de investimento de marketing. Agora, para ficar no rame do e-mail me cobrando ROI, no rame do search me cobrando ROI, acho sacanagem. Desculpa, Léo, 41. Eu volto no ponto que a gente tem que olhar o ROI do todo. Eu acho que a gente, às vezes, acaba comendo bola nisso. Eu entendo que a gente tem que olhar mídia, continuo apostando nisso, mas pensando no todo. E sim, na hora que você fala de um ser humano na outra ponta, de humanizar essa comunicação, são vários steps, são várias mídias envolvidas. É complicado você falar, eu vou olhar só o último clique. Acho que a gente precisa conversar um pouquinho mais também sobre a questão de atribuição. Essa conversa não está fechada ainda. Total. O que eu acho, assim, traduzindo um pouco do que acho que vocês dois falaram, assim, o que a Bartira, acho que pelo Bartira depois você me corrige, que ela não concorda com essa noia e essa busca incessante do ROI minuto a minuto. Então, o que significa isso? Eu vou subir uma campanha, eu vou subir uma campanha para vender o meu curso, e aí eu, no segunda hora da campanha, eu já começo a calcular o ROI, já começo a cobrar a minha agência de que eu não estou conseguindo o ROI. Então, acho que essa busca incessante e a curto prazo, e aí super fragmentada por mídia, que eu acho que é um pouco insana. E ainda mais imaginando aquele cenário inicial que eu tinha contado, de um cliente que fez uma campanha planejada de acordo com os momentos de jornada, ele vai ter 4 ou 5 campanhas rodando simultaneamente. Então, é uma campanha de awareness, uma campanha informativa, uma campanha de venda, uma campanha de um curso gratuito. Então, você tem uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo, e aí fica muito, muito, muito complexo a gente ficar querendo controlar, né, no segundo, minuto a minuto, o ROI de cada uma das mídias e o que está acontecendo. Então, por isso que eu acho que a Bartira comentou você fazer um cálculo trimestral para um ROI, um cálculo semestral, um cálculo anual, isso é fundamental, acho que isso toda empresa tem que ter. E aí, óbvio, isso é uma composição geral estratégica. Então, eu vou fazer o meu plano de mídia, minha estratégia de mídia, dividindo em 20% em awareness, 30% em informação, 4% para varejos. E aí, com base nessa estratégia, nesse planejamento anual, aí eu vejo o meu balanço anual e aí eu vejo quanto de lucro efetivo eu tive e aí eu consigo
aí entender, legal, essa é a minha estratégia anual, semestral, trimestral, sim, me gerou um ROI positivo, um ROI negativo. Mas aqueles clientes que não te conhecem, já começam uma campanha com você, e aí do dia para a noite ele já está te cobrando o ROI da vírgula, não é assim, eu acho. Assim, óbvio, faço uma Agora eu meia-culpa queria. também aqui agora, do tipo, se é uma campanha de clique aqui para comprar alguma coisa, tudo bem. Vai, se eu fui contratado só para isso, tudo bem, eu posso até ser comprado, mas não é, acho que é a forma ideal de se mensurar tudo isso. Oi, bah. Eu queria fazer um ponto, se tiver tempo, que é o seguinte: igual o Léo colocou, que eu acho super interessante. O e-mail marketing para a base certa ou uma ação de redes sociais dentro da base de seguidores que você construiu pode trazer uma conversão imediata. Por quê? Porque você está trabalhando com audiências reconhecidas. No Sim. caso do Léo que ele estava falando, quando você pega as bases grandes, gigantescas, era isso que você ia falar? Não, termina, daqui a pouco o assunto. Não, as bases grandes gigantescas de e-mail, que você não tem proximidade nenhuma, mas você tem volume. E você tem uma ferramenta estável que dispara para uma base que tem uma ferramenta estável que recebe. Então, o volume converte, que é o efeito Google na mídia paga. O volume do Google é tão grande que converte. E ele tem ferramentas de mídia de resposta à demanda, como o search, que convertem. Deixa eu Agora, puxar um próximo ponto. Vai lá. Para falar disso, desculpa te Não, cortar. só concluir. Para, polêmica. Não, vamos pular já para o terceiro ponto, então, que é exatamente esse. Então, como que vamos pensar, então, no e-mail marketing. Então, o Léo agora vai contar um pouco mais da visão dele disso, base própria, base grande, base pequena, segmentação, customização, de onde veio essa base. Será que essa base não foi construída porque teve mídia? Eu comprei mídia no Facebook, comprei mídia na Globo, e aí eu consegui, por conta disso, a minha base de e-mail. E no cálculo do ROI, essa construção de base, será que não tem que ser atribuída? Então, essa eu acho que é a dificuldade, e aí facilita, entre aspas, a gente fazer um cálculo de ROI anual, semestral, porque você embute tudo isso no bolo, bota a consultoria no meio, o custo do cafezinho, do estagiário, bota tudo ali no meio, e aí você consegue um bolo e um cálculo mais a longo prazo, mais completo, talvez. Mas conta pra gente, Léo, assim, esse e-mail marketing disparado como mídia, o e-mail marketing CRM construído, ele funciona, não funciona, ele é a melhor forma. Sim, pelos números que você mostrou, ele é o que gera o melhor ROI, mas será que ele gera o melhor ROI porque simplesmente o custo de disparo é muito baixo e não se atribui tudo o custo de construção desse e-mail, dessa construção dessa base, né? Na verdade, inbound marketing funciona, é isso? Conta pra gente aí o que você acha aí, polêmica no ar. Vamos lá, deixa eu pedir um número que eu mandei aí do próximo slide, o último slide que eu quero mostrar para vocês. E-mail é o canal preferido para se receber publicidade em vários países, tem um percentual altíssimo e também um percentual altíssimo de pessoas que compraram porque receberam um e-mail. Tá? Tem países aqui, Estados Unidos, que tem uma cultura mais ou menos parecida com a nossa, ou Espanha, né, um pouco mais lá pelo latino, 77% compraram por um e-mail, 61% compraram por um e-mail. É muito forte essa brincadeira. Tem outros números que eu mostro no curso de e-mail marketing, como é que e-mail marketing faz estrago quando a gente fala de venda direta, por exemplo, em Black Friday. O número era esse, obrigado. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos separar as coisas. Se você construiu muito bem construída a sua base, e, gente, não quero ficar vendendo peixe, mas a gente fala bastante sobre isso no curso. Uma base bem construída, sim, tem um custo, tem que estar no ROI. Não é fácil calcular esse ROI. E sim, depende de outras mídias para você construir essa base. Seja Google, seja Face, seja carro de som, pombo correio, não sei, mas você gastou para ter a sua base. E sim, tem que estar no ROI.
Você se comunicar com a sua base é muito mais fácil, porque é quem te conhece, mas você está pescando dentro de um aquário. Só que você pescar em mar aberto com e-mail marketing, você usando o e-mail como mídia, com bases de terceiros, tem uma força que muita gente não conhece. A gente teve essa conversa antes desse papo, e a Bartira puxou muito bem lembrado esse ponto. Tem clientes que a gente opera hoje disparando mais de 140 milhões de e-mails por mês. E aí você segmentando ou não, dá para fazer muito estrago. Você consegue chegar em muita gente. Eu concordo quando você fala da força do Google, só que a força do Google funciona, ela já nasce segmentada. Ela não tem a opção do Google não segmentado. No e-mail você tem a opção do Google do e-mail não segmentado. Polêmica. E funciona. Funciona de um jeito. Pra vocês terem uma ideia, vou contar uma história breve aqui. Nesse cliente a gente soltou uma campanha para vender franquia. Mas não era franquia nova, era uma franquia que já existia. Era para revender uma franquia, um ponto que já existia. A pessoa usava uma base de frequentadores da feira da Associação Brasileira de Franchising. Sim. E teve uma performance só 10 vezes menor do que a gente disparando em mar aberto sem segmentação. Imagina se fosse segmentado. Sem segmentação, a gente fez uma performance 10 vezes melhor. Por quê? Porque foi um e-mail marketing bem feito, usando a ferramenta bem estruturada. Então, eu quero polemizar. Quando chegar aí. Eu acho que é importantíssimo você conhecer teu público, você falar bem com o seu público, você trabalhar a sua base e segmentá-la e falar direito com ela, sim, sem dúvida. Mas tem uma força aí que as pessoas normalmente não conhecem. Fala, Barra. Léo, eu achei isso também incrível. E, com certeza, não duvido que os resultados numa base de 140 milhões de nomes, que representa 50... Não. 140 milhões de disparos. E podem ser para o mesmo nome. Com certeza são. Então, mas tipo... Mas é impacto... Vamos supor, então, que 10 milhões. 10 milhões de nomes, né? Que está falando de 5% da população no Brasil. Tem muita gente repetida, tem gente que tem mais de um e-mail cadastrado, é complicado esse falar Aí disso. Vou pegar o gancho. Tinha um negócio, chamava televisão aberta, no século passado. E parece que o negócio funcionava meio assim. Entendeu? Sim. Você botava lá... A grande diferença é o custo, né, no fim do dia. TV aberta tem um super impacto, mas e-mail marketing tem um custo, depende, óbvio, de como a base foi criada e assim por diante, que o custo tende a zero. A grande questão que é como essa base foi criada. De algum jeito, assim, se há uma base proprietária de 10 milhões de nome, eu tive que, de alguma forma, fazer algum investimento para essa base crescer. E aí, no cálculo do ROI, voltando para o nosso tema, esse número é embutido ou não? Deveria. Tão intangível de ser embutido que eu não coloco, porque eu fiz uma campanha de clique aqui para comprar um curso, mas a pessoa não comprou, mas ela entrou no nosso site e se cadastrou. O custo da mídia, da campanha, do curso de Google Analytics entrou no cálculo do ROI, do disparo de e-mail marketing que eu fiz amanhã? Não sei, é difícil. Então, essa é a complexidade desse cálculo a curto prazo de ROI, talvez para CRM. CRM é um custo. Não, fala. E isso daí que é também, né? Tipo, por exemplo, você tem algumas... algumas utilidades, né? Então, você pega uma base desse volume ou desse volume de disparo para uma ação comercial. Sim. Então, é o banco fazendo mala direta para mailing, que pode ser dele, que pode ser de terceiros, mas é uma ação comercial. Aí tem todo um cuidado de comunicação para esses anunciantes maiores, que tem alguma preocupação de branding, né?
Porque também, se você pegar um cliente que não tem preocupação nenhuma com a marca, pode ser qualquer coisa. Inclusive, aqueles anúncios de spam, assim, que aparecem nos aplicativos, né? Sim. Mas é uma ação... é uma ação comercial que vai funcionar num funil. Vamos pensar num banco vendendo crédito. Cara, se esse banco não for reconhecido, eu gostaria de entender de vocês se esse disparo gigantesco ia resolver. Vamos entrar no próximo? Já está no próximo? Vamos entrar no próximo. Responda isso. Tá bom, vai lá, mediadora, com você. O próximo ponto é um complemento disso, na verdade. Resumindo, se existe alguma fórmula mágica para daí a gente aumentar o ROI. Então, quais são esses gatilhos? Então, é a gente fazer uma oferta, é escassez, é personalização, é spam, é dar tiro de canhão para vender 4. O que é? O que a gente vai fazer para aumentar o ROI? Então, a gente tem tanto, eu acho, técnicas de comunicação para isso, estratégias de comunicação, então, estratégias de inbound, a falar de escassez, somente hoje, a promoção, ou não. O ideal é a gente segmentar e conversar da forma correta com o nosso público. Então, a gente imaginar aquela jornada e aí falar com pessoas de forma diferente, customizar comportamentalmente, demograficamente esse nosso público, e aí falar perfeitamente com essas pessoas, negociar, contratar uma agência que vai espremer o veículo até conseguir o menor valor de investimento de mídia, ou não, para esse cliente o negócio é e-mail marketing. Quais são os gatilhos para eu que estou aqui fazendo as minhas campanhas, estou com um ROI negativo, muito baixo na minha visão, o que eu tenho que fazer? Ou não. Na verdade, é um passo anterior ainda, voltar para a primeira pergunta e falar assim, cara, você está calculando o ROI errado. A sua métrica de sucesso não pode ser sempre o ROI. Esquece o ROI para essas 4 ações que você está fazendo aqui. Para aquelas outras 5, sim, é o ROI. Mas talvez seja isso, talvez seja uma questão conceitual, uma questão de mensurações, uma questão de, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou me preocupando com as coisas certas? Estou olhando para os meus números da forma certa? Ou não, é marketing mesmo, é propaganda, como a Bartiga fala, é demanda. Se tem demanda, beleza, então vai ter ROI. Então, beleza, vou vender uma coisa que está todo mundo buscando, vou fazer um preço adequado, beleza, vou vender, vou ter ROI, perfeito. Ou não, dá para criar essa demanda ou com algum gatilho Bah, começa você então agora. Deixa eu puxar um pouquinho. Posso? Desculpa, Bah. Sim. Só para responder a sua pergunta, para fazer esse link. O branding é importantíssimo, vírgula. Acho que a demanda é mais. Tem muitas empresas, você falou de crédito, a gente rodou muita campanha de buscadores de crédito totalmente desconhecidos da população e que venderam muito pré-pandemia e durante a pandemia de marcas desconhecidas, porque a demanda falou mais alto. Então, não estou dizendo que o branding não é importante, claro que é. A hora que a gente faz campanha de um banco conhecido, um vermelho grande ali, bomba! Claro que funciona, mas também funciona muito bem para quem ainda não tem o branding forte, dada a demanda. Agora eu passo a bola para você. Eu coloquei aqui em destaque aqui uma pergunta do Vinícius aqui. Se tem algo sobre algum produto ou marca que tem que ser levado em consideração. É um pouco essa discussão, né? O produto é a marca, não é o produto, não é a marca. O que a gente pode, pegando o gancho aqui do que a gente estava falando, né? Ótima pergunta do Vinícius Tamacia e ótima discussão. Tem uma palavra que eu aprendi na SPDS para responder os participantes dos cursos, que é depende. Adoro. Então, né? A gente adora ela, não adora? Por quê? Porque você pega, então, uma demanda altíssima por crédito, em que toda a construção prévia de qualquer ativo de marca é irrelevante, porque a demanda é alta. Tipo água.
Se começar a faltar água, dane-se se é Minalba, se é Lindóia, eu preciso tomar água. Fechou. Amei esse coisa. Complementando, aqui a gente trabalha, por exemplo, com o mercado imobiliário, incorporadora. Então, também tem demanda. Se você está numa região com uma baixa densidade de oportunidade de imobiliário e tem um empreendimento com a demanda reprimida, ele vai vazar, ele vai vender. É só anunciar. Agora, você coloca um empreendimento numa rua que tem mais 7 lançamentos, sendo que 4 tem a mesma metragem, e o seu é 30% mais caro. E agora? Então, eu posso usar também lá na ponta comercial, que eu adorei isso, é uma coisa que eu vou levar. No comercial lá na ponta, não importa, é tática chinesa. Tem que ir para o volume. E é isso, vender é volume. Agora, eu vou ter que criar um valor para esse determinado cara, onde a demanda dele tem uma concorrência que ele não é o principal alternativa custo-benefício a olho nu. Porque as pessoas perguntam assim, quanto custa o metro quadrado? O cara que quer comprar, ele já sabe, é metro quadrado a pergunta. E é quanto custa? Deixa eu te fazer uma pergunta aí. Então, acho, só vou complementar, desculpa, Léo, desculpa fechar. Acho sim, Vinícius Tamacia, acho sim, Carlos Medina, e acho sim, Léo, que varia de marca e momento de mercado para avaliação das alavancas e gatilhos de ROI. E acho que daí vem uma outra coisa, longevidade de negócio versus aproveitar a marola. Subiu a marola, eu quero vender, é isso aí. Para mim, não importa se o negócio vai viver até amanhã. Entendeu? Sim. A gente estava respondendo aqui a pergunta do Maurício, aqui, que foi nosso aluno até, falando disso, se vale tanto para cliente conhecido como para desconhecido, né? Então, é um pouco isso. Será que a gente precisa fazer uma construção de marca antes, ou se a demanda for muito grande, foda-se, tanto faz, não conheço essa marca, eu vou comprar porque eu preciso de crédito, eu preciso de água, preciso disso. Então, é óbvio, nesse mercado mais competitivo, a construção da marca é fundamental, e aí talvez, um exemplo que eu sempre falo da minha aula, que eu lembro que você fala sempre, se eu vejo um anúncio de uma geladeira que eu nunca ouvi falar na minha frente, e aí tem lá, clique aqui para comprar, e ela está 30% mais barato que todas as outras, eu não vou sair clicando e comprando. Eu vou avaliar se ela é boa, se ela não é boa, quem que ela é, vou entrar no Reclame Aqui, vou entrar nos comentários do Facebook. Não é porque ela está 30% mais barato que eu vou comprar e aí essa empresa vai ter um ROI melhor. Não, você tem que fazer uma construção antes, né? Então, é toda uma combinação estratégica para isso funcionar. Mas, óbvio, para essa campanha específica, desse cliente específico, talvez eu tenha recebido essa propaganda porque eu estava no Google procurando geladeira. Então, ele foi lá, me impactou com ela. Mas o correto, na minha visão, é existir com outras campanhas combinatórias com essa de performance para reforçar essa marca, para falar dessa marca, e para daí sim existir essa construção dessa estratégia, né? E aí, obviamente, se a pessoa entra no site, deixa um e-mail, ou se essa pessoa já foi impactada 3, 4 vezes em outros lugares, e eu vou usar um disparo de e-mail marketing para impactar esse cara, talvez funcione realmente. Mas... eu acho que tem que ter a construção não só da marca, mas a construção do produto, de explicar o que ele faz, qual a diferença. Você tem um imóvel que tem as características iguais do teu vizinho, então qual é a diferença dele? Por que ele é 30% mais caro? Por que ele é melhor? Como é que você vai mostrar essa diferença? Eu não quero colocar essa culpa na mídia, sim na construção do produto. Uma vez que o produto está bem construído, a mídia vai auxiliar a isso e vai ser... Não é menos importante. Ela vai seguir essa mesma toada. E aí, indo um pouquinho mais fundo no que o Maurício perguntou, funciona para o desconhecido e para o conhecido? Sim, só que o desconhecido vai ter um pouquinho mais de trabalho para mostrar o diferencial dele, mostrar o que ele pode fazer naquele momento para aquela demanda pouca ou muita. E aí eu quero juntar isso com o inbound, que é um ponto que a gente falou muito pouco aqui, eu acho que a gente tem que aprofundar um pouquinho mais. Eu acho
sensacional. Você construir a sua demanda é lindo. Eu acho uma baita de uma estratégia. O que eu acho que o mercado ainda... Muita gente não caiu a ficha, ele só não é rápido. Você não começa inbound hoje e vende amanhã. Você vai construir, você vai falar muito com a parte de cima do funil, porque a parte de baixo do funil você já está trabalhando performance e está convertendo. Você tem que construir a parte de cima do funil para ela descer. E isso não é da noite para o dia. Eu canso de ver gente, não, parei de fazer inbound porque não dá retorno. Mas não dá retorno em quanto tempo? Não, já rodei mais de um mês. Oi? Não é assim. E-mail marketing é super importante quando a gente fala de inbound para dar apoio para esse mecanismo, mas não dá para contar com um negócio assim da noite para o dia. Não é arroz com feijão. Diferente de mídia de performance que a gente está pensando ali na parte de baixo do funil, é pegar o cara que já está interessado, que já está buscando, que já tem a demanda criada. Você precisa de uma geladeira, você não conhece essa? Ok, deixa eu te mostrar por que essa é diferente. Deixa eu te oferecer um test drive e eu me comprometo daqui a 30 dias que buscar na tua casa se você não quiser mais. Você vai ser diferente, vai se diferenciar aí. Ou, não, tá aqui a lista de... o meu score no Reclame Aqui que tá muito bom. Tem aqui esse depoimento. Você vai construir o produto. Mas não dá para jogar tudo nas costas do inbound. Eu queria fazer um ponto, se for o meu momento da fala, que é assim, ó. Acho que tem uns aprendizados aqui nessa conversa para mim, que é assim, uma separação clara das ações e dos seus papéis em diferentes funis. Você tem um funil de marketing, que a empresa pode optar ou não, que é responsável na área de publicidade, tanto pelo reconhecimento quanto pela conversão. E na mídia digital isso também é assim. Você tem ações de reconhecimento e ações de conversão, com um plus que você tem audiências identificadas, que pode ser um cadastro e que pode ser um pixel, mas tem. Então, dados, beleza. A outra coisa que vocês falaram, e aí assim, não misturar Lé com CRE. Aí o cara pega o ROI do e-mail e quer que o vídeo no YouTube dele performe no mesmo resultado, sendo que eles são coisas diferentes para momentos diferentes. Já vi ação de conversão usando vídeo, que eu sempre, quem participa dos meus cursos sabe, que eu falo assim, vamos fazer ação de conversão com vídeo? Vamos, mas a comunicação do vídeo e a oferta e o produto vão ter que estar amarrados de uma tal maneira, porque você está tirando o cara de uma interação que é assistir para uma interação que vai além do clique e vai para a compra. E às vezes ele está na televisão, uma tela de 60, veiculando um anúncio no YouTube. Isso. Então, essa foi uma coisa. Funil de marketing, funil de vendas, mídias digitais funciona para os dois e para todas as etapas. Só não pode misturar as avaliações no mesmo balaio e tratar tudo de uma forma só. A outra que você colocou, que a gente tem que reforçar, concluindo minha fala, é período. E período é para todo tipo de esforço digital, na minha opinião. Não adianta entrar no Google na semana da Black Friday e querer performar. Nem o Google olha para você e dá risada. Isso é um mirim, entendeu? Ele vende por leilão, amigo, no search. Você acha que leilão de clique? Você acha que ele vai ficar mostrando você que nunca te viu na vida dele? O mais importante, na semana de varejo, o mais importante, ele vai, obviamente, priorizar quem está investindo muito mais, quem já está percebendo que ele está performando muito mais, sem dúvida. E quando você muda a escala de investimento, concluindo, ele espera, que é como se você mudasse de fase. Você vai concorrer com outro tipo de gente Sim. que ele já conhece. Sim. Então, as ferramentas de venda de mídia paga são inteligentíssimas. Os caras são benchmark comercial. O cara vende dormindo, entendeu? Então, ele não tá para brincadeira. Então, se você quer brincar com eles, vocês têm que estar lá todo dia igual a eles. Entendeu? Sim, então, sim. Deixa eu fazer uma amarração aqui. Tô pegando até uma pergunta aqui do Maurício. O Maurício comentando. Já vou chegar nessa do Caio também, desculpa. Do Caio, o Maurício falando sobre
então o trabalho de marca facilita. Minha visão, até para juntar tudo que a gente está falando, já que você pegou os teus pontos, deixa eu colocar os meus agora. Eu entendo que a gente tem que trabalhar múltiplas mídias, sim. Hoje é assim que o consumidor, é assim que o ser humano interage, são múltiplas mídias, então é importante a gente trabalhar múltiplas mídias, sim. Não é uma mídia ou outra mídia, não é porque e-mail marketing mostra o melhor ROI que você tem que esquecer todo o resto, você tem que trabalhar de forma compartilhada. Sim, branding ajuda, sim, facilita, para pegar exatamente o termo que o Maurício colocou, facilita sim, mas eu acho que a gente não tem que ficar preso. Eu não tenho branding, então não vou começar. Não, começa já. Eu sou pequeno, não vou começar. Começa já. Tem para todo tamanho, tem estratégia para todo tamanho, para todo porte. É uma coisa que eu prezo muito para falar em aula, e eu vejo que isso é bastante conversado nas aulas da SPDS. Cabe para todos os tamanhos, não é só para o muito grande, nem para o muito pequeno. A gente vai adequando para cada necessidade. E depois eu falei que eu queria responder depois essa pergunta do Caio, mas deixa eu passar o trabalho de mediador para o mediador. Desculpa, Carlos. Não, podemos continuar. Bartiga, você quer comentar alguma coisa? Não, acho que é isso, né? A gente já tinha meio... Não, acho que isso daí da democratização é fundamental mesmo, Léo, e Carlos, e Maurício, e todo mundo. Por quê? Porque realmente o dinheiro de mídia paga, inclusive, está no long tail, né? Então, o Google não tem entrada. Você pode entrar com qualquer investimento na ferramenta. Sim. Então, é feito para todo mundo. E, de caso a caso, os pesos e medidas vão mudando. O que eu acho, assim, antes da gente entrar na pergunta do Caio, é que sim, eu acho que o mundo digital ele é absurdamente mais democrático que o mundo offline. Então, no mundo online, qualquer um com R$10 no bolso e um cartão de crédito consegue fazer uma campanha. Então, é diferente do mundo offline, que você não tem muitas possibilidades, né? Mas a grande questão, que eu acho que é isso um pouco o resumo do que a gente está falando, é que não são todas as ações que têm que ter como métrica de sucesso, a métrica mais importante, o KPI das nossas ações, o ROI, propriamente dito. Às vezes é o ROAS, às vezes não é nenhum desses. Às vezes é awareness, às vezes é engajamento, às vezes você quer outra coisa. Pegando o gancho do Léo, obviamente uma empresa pequena e média, ainda mais nesse momento que a gente está hoje, quer vender desesperadamente. Então, não é o momento de hoje fazer uma campanha de awareness, eu vou contratar aqui uma agência que vai fazer um vídeo contando a história da SPDS de 13 anos. Talvez não seja o momento, a gente está no momento de que a gente precisa ter aluno, o outro precisa ter venda de caneta, a gente está no momento que o mercado está muito instável, falando de momento agora, né? Então, pegando o gancho do Léo, nossa, nesse momento eu não estou nem pensando em branding, nem pensando em awareness. A gente sim está fazendo ações diferentes, como essa que a gente está fazendo aqui, mas toda campanha, toda compra de mídia está muito focada em performance. Por quê? Porque é o momento que a gente está. Então, eu não vou construir minha marca, esperar daqui a 6 meses para fazer esse disparo e aí tentar aí começar a converter. Não. O que eu acho que a gente sempre fez foram campanhas paralelas e aí com objetivos diferentes, uma construindo, uma informando, uma vendendo e aí fidelizando. Mas hoje eu concordo com o Léo, dependendo de quem é o cliente, dá para já sair fazendo campanha de performance onde o ROI é o mais importante. A grande questão voltando para a Bartiga, e um pouco do que eu também defendi, talvez não dê certo. Talvez ele vai fazer essa campanha e ele não vai conseguir o retorno que ele imagina. Se não existir essa demanda, ou ele estar num mercado muito competitivo, talvez, entendeu? E também eu acho que tem uma cultura, um jeito de pensar, só pontuando aí com você, que faz parte até do negócio. Então, a natureza do negócio, ela se manifesta e se desdobra, inclusive na comunicação. E aí tem marcas que naturalmente são mais marcas de reconhecimento, onde o reconhecimento vende. Por exemplo, eu tenho uma cliente que é uma palestrante, e a gente trabalha com ela com mídia paga. E a gente tem que ter quanto mais reputação ela tem,
mais ela vende. Sim. Então, a gente agora está com uma ação de conversão direta através de landing pages, porque era o nosso desafio, tentar criar um funil linear de mídia paga, mas a gente viu que botava o vídeo certo no YouTube, começava a girar. Ela aparece, quanto mais palestra ela faz, mais palestras ela faz. Sim. Porque ela é uma difusora de conteúdo. Então, aqui aproveitando aqui, que a gente já está já com 1h10 de live, a pergunta do Caio tem tudo a ver com isso. Então, a gente está falando de serviço. Então, a gente falou muito de produto e tudo mais, então, tá, legal. E para vender serviço, aqui no caso dele, tecnologia, um produto mais intangível, assim por diante, um serviço, né, na verdade. Será que e-mail marketing é uma boa forma? Ou será que para você vender um serviço de tecnologia, uma consultoria, você disparar para uma base que não te conhece, será que vai dar resultado ou não? Ou será que é para a base dele, que já conhece, funciona? Mas, ao mesmo tempo, será que é uma pessoa que já contratou o serviço dele, vai recontratar? Ou porque não é uma compra rotineira, é uma compra que você faz esporadicamente, em determinados momentos. Será que não é um tiro de canhão muito grande, de repente, um disparo de e-mail para uma base que você não te conhece? Ou para esse caso aqui é melhor fazer uma base de e-mails dele, proprietária? Deu para entender? Léo, começa aí. Deu, e a resposta é sim, dá para fazer. Obviamente, vamos entender qual é o serviço, qual é a demanda, se ela existe ou não. Já peguei casos de serviços, inclusive de tecnologia, que bombaram muito em e-mail marketing, e já tive casos de serviço que foi um fracasso. Todo mundo fala as coisas que deram certo, mas vamos falar também as que deram errado, né? A maior parte deu errado. E aí a gente aprende com isso. Muito. Você acompanha agora coisa de uns 15 dias. Digital isso aí. Hã? Errar, uma pessoa já falou, 80% de erro, 20% de acerto. A beleza do profissional, que não é o cartão de crédito na mão, na frente da ferramenta, é que ele tenta errar essas 80% das vezes com o menor risco possível. Entendeu? Sim. Um caso que a gente errou há pouco, errou não, mas que não performou como a gente gostaria, foi uma campanha de seguro de vida agora, há pouco tempo. Você fala, poxa, mas é um momento de pandemia, será que as pessoas não estão preocupadas? Não é um negócio que deveria bombar muito? O produto não está preparado para a demanda. O mercado não conhece a fundo esse produto, então não tem a demanda construída. Se a peça não for uma peça pensada mais para o topo de funil e construir essa demanda, portanto, vai demorar mais para vender e o ROI vai demorar mais para chegar. Não vou dizer que ele não tem, nem que ele é baixo, só vai demorar mais para chegar. E nem sempre é isso que o cliente quer, principalmente o pequeno. Então, fica mais difícil. Agora, tivemos campanha de tecnologia que bombou, campanha de software que, nossa, a gente gerava centenas de leads por dia. O negócio era bonito. Sim. Tem que entender que trabalho que a marca está fazendo, como é que está a demanda do mercado, que fase que está o público. Você quer pegar a parte de baixo do funil? Tem essa demanda? Não tem? Vamos trabalhar mais para cima e empurrar essa turma para baixo do funil, dar uma espremida na parte de cima do funil para sair mais embaixo. É entender, mas que funciona para bases externas. Na base própria, a resposta que eu vou te dar, Medina, é sempre. Sim. A própria não pode deixar de falar. Na área dos clientes que você falou, Bartira, de empreendimento, eu vi algumas ações desastrosas em e-mail, porque o cara que compra um imóvel, a menos que ele seja um mega investidor, ele vai ter um ciclo de vida muito longo para comprar outro. Mas eu vi poucas ações muito interessantes de manter esse cara na base, de manter esse cara ativo até o ponto dele estar no momento de comprar outro. Então, falta também, aí voltando para o nosso papo de CRM, de relacionamento com o cliente, quando você fala de base própria. Sim. E aí, agora eu vou fazer meu momento jabá. Tudo isso que a gente está falando vai ser muito bem explicado dia 10 e 11 de agosto, num curso de e-mail marketing na São Paulo Digital School. Não, brincadeiras à parte, gente. Eu acho que falta muito a gente conhecer o que é possível fazer com e-mail marketing. Todo mundo acha que sabe, mas tem muita coisa escondida por baixo aí. Tem muita coisa que dá para brincar.
Normalmente eu ouço dos alunos, nossa, eu não sabia que era isso, eu não sabia que dava para fazer isso, eu não sabia que tinha tudo isso. Então, estava falando com o Carlos agora, se vocês tiverem dúvidas sobre esse curso, quiserem conversar um pouco mais antes de fazer a inscrição propriamente dita, estou à disposição, vamos conversar. Estou aberto para vocês, porque tem bastante coisa legal vindo por aí. Boa, boa. Basta quer terminar alguma coisa? Vou fazer só um fechamento aqui, a gente já está em 1h15. Acho que já deu para a gente falar bastante coisa. Aquilo que eu falei logo no começo, impossível a gente esgotar todo esse assunto, a gente tem muita coisa. Daria para a gente ficar aqui 3, 4 horas falando sobre isso e ainda plugar mais 308 tópicos, mas a ideia aqui é isso, é criar essa conversa de 1 hora e pouco, para falar de um tema, para dar um refresh em alguns assuntos aí dos alunos, de pessoas que gostam do tema e assim por diante. Então, assim, acho que, em primeiro lugar, obrigado por todo mundo. Eu acho que a gente conseguiu responder a perguntas de todos. Para quem ainda não conhece a escola, acho que a maioria deve conhecer, mas spds.com.br é o nosso site, a gente tem todos os cursos ali. O Léo já fez o jabá dele. A gente tem curso novo em breve, Bartiga também, tem um curso de estratégia de mídia também em breve. A gente colocou aqui nos comentários os nossos e-mails, então tem o e-mail do Léo, tem o meu e-mail, o e-mail da Bartiga, acabei de colocar aqui o site nosso também, para quem quiser acessar e não conhecer a gente. Esse é o segundo de muitos, não me lembro o próximo tema, não, caso de Ferreira Espeto de Pau, a gente não lembra direito das coisas, mas vão acompanhando a gente dentro do Facebook, dentro do Instagram, dentro do nosso site, a gente vai avisando tudo isso, e aí espero encontrar vocês. Então, eu só vou chamar aqui o Léo para se despedir também, Bartiga, e legal, obrigado que vocês estiveram aqui, eu não vi quantos ficaram ao todo, mas chegou a ponto de ter mais de 30 pessoas aqui na live, já foi legal, já foi divertido aqui para a gente. Obrigado de novo. Léo, por favor, você. Gente, muito obrigado por esse papo. Eu adoro essas conversas. Meu e-mail está aqui. Se quiserem me adicionar no LinkedIn, estou à disposição de vocês para conversar, para tirar dúvidas. Tem muita coisa que a gente pode trocar de informação. O curso é um momento também fantástico para isso também, tá? Mas estou à disposição de vocês. Obrigado a São Paulo do School por abrir essa porta para a gente conversar um pouquinho, para tirar dúvidas. Se teve alguma dúvida que não foi respondida, ou que vocês ficaram meio assim de fazer aqui ao vivo, pode mandar no e-mail que a gente responde. E estamos à disposição de vocês, gente. Obrigadão, mandem para os amigos de vocês se vocês gostaram dessa live. Vai estar no YouTube, Carlos? Vai. Isso que a gente está comentando aqui nos links, também as pessoas estão perguntando aqui nos comentários. Sim, a gente vai, assim que terminar, a gente vai só dar uma mini editada e jogar ali para o YouTube disponível para todo mundo. Então, mandem para quem quiser, vai estar disponível aí para viajar pela internet esse conteúdo. Bartiga, tchau. Agradeço, Léo, agradeço, Carlos, agradeço a todos. Não deixe de conhecer o curso Pocket da SPDS comigo, dia 29 de julho, Cases de Branded Content. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de conversas e conteúdo, tá? E vamos nessa, gente, vamos junto, que o caminho é esse. O caminho é todo mundo junto. Boa, legal. E podem me adicionar nas redes sociais, me mandar e-mail e adicionar também a SPDS, a Email Solutions e a BRP Mídia. Obrigada. Boa, gente. Obrigado. 1h18 de live. Acho que a gente manteve o conteúdo legal e num timing interessante. Obrigado, gente. Vamos mantendo contato e até a próxima Conversas Digitais aqui da SPDS.